caminho para as estrelas. Quantos que a desejam? Olham para os céus, observando os orbes, se perguntando de outros povos, de outras raças cruzadas no universo. Existe outros ou somos somente nós? Milhões de pessoas na Terra nega persistentemente a possibilidade da vida fora da Terra, esquecendo o princípio básico de que uma vida fora da Terra construiu a própria Terra. Parece tão simples ao expor desta maneira, mas pensais, o Criador, a causa primária de todas as coisas, o incriado, o eterno, não importa qual substantivo, qual adjetivo. Ainda assim falaremos apenas das qualidades deste Criador. E ele semeia a vida pelo universo. E ao estender a sua palavra, o seu verbo, haja vida, e que a vida esteja em todos os lugares, seria impossível dizer que não há vida fora daqui. A Terra, tranquilamente gerando em seus próprios pés, se pudéssemos fazer esta alegoria, e livre ao universo, rodando sobre si mesma e girando em torno da estrela que lhe serve de seu sistema solar. Uma estrela amarela, de quinta grandeza, brilhando e secando, resfriando e produzindo a vida sobre o olhar abençoado da estrela. E enquanto gira e resfria, a causa primária traz de outros reinos, de outros lugares, aquele que cuidará com carinho deste berço de amor, deste jardim colocado no universo. E vem o Espírito que será conhecido como o Yeshua, que olha para a terra e, tomado de todo o infinito amor que um ser que já habita ao seio do Pai pode ter, e começa a construir, a designar quem viverá. De onde viemos não está fora deste local, porque conhecereis os corpos físicos e as raças terrestres de todos os lugares, mas não saberá do Espírito. E tão poeticamente ele descreve para Nicodemos. Porque o que é da carne, o que é do corpo, o que compõe família, aquele que nasce na região no norte, ao sul, ao leste ou oeste, conhecereis. Podes dizer quem é o pai, quem é a mãe, o avô, o pentavô. Podes descrever a toda a parentela. Mas a essência divina, o espírito de vida, não podereis dizer
de onde vens, nem para onde vais. Palavras perdidas nos ensinos antigos e que no desdobrar da própria humanidade terrestre transformaram-se em letras que matam, apesar da advertência celeste de Paulo o renascido. Ah, o caminho das estrelas que todos almejam começa no pó da terra em que habitais. Vidas fora da terra existe muito mais do que imaginais. Sobre o olhar do Criador, com certeza, porque fora dele não há vida. Com governadores celestes por todos os lugares, sim, porque o próprio Jesus disse: se quisesses que minhas gentes brigassem por mim, nada poderias fazer. Minhas gentes, no plural infinito. Tendes esperança da renovação da terra? Disseminai onde se encontra o amor, a caridade, a fraternidade. Levanta o caído, enxuga a lágrima, ensina a pescar, mas dá o peixe enquanto há fome. Só o peixe sem ensinar. A pobreza e a miséria não se extinguirá, ensinando pescar a humanidade terrestre. Vai melhorando, deixando o nível da ignorância para galgar a escada do conhecimento e da verdade que liberta. Há vidas de outros seres habitando a terra, seres de outros lugares que não seja daqui, se pensarmos na qualidade de espíritos, todos os seres que habitam a terra vieram de fora. E os poucos que não, fica-se difícil de separar pela semelhança e a oportunidade de igual maneira que o Pai ofereceu. Há outras raças que vieram de outros lugares para coabitar, tomando corpos saudáveis, extinguindo o espírito que ali habitava, para esta pessoa começar a habitar. Uma impossibilidade técnica dentro de sua biologia e uma impossibilidade moral e uma impossibilidade dentro da lei imutável, criada para todos. Existe a possibilidade de homens de outros lugares em naves extraordinárias abordar o vosso planeta. Vós não estáis lutando para aprender a dominar o espaço e voar por outros lugares? Acrediteis mesmo que somente vós
tem esta ideia maravilhosa de que pode dominar as alturas e aproximar-se das estrelas. O processo de evolução descrito na lei imutável, que é o princípio inteligente, individualizado, criado simples e ignorante, com total aptidão para descobrir e conquistar todas as coisas. Todos os espíritos desenvolvem um longo caminho e uma longa jornada descrita por Paulo. Fazei de vossa vida ou correi a vossa vida como vencedores para tirar a faixa do primeiro lugar. Explicação terrestre e explicação universal. Porque se preocupais com o que o outro pode chegar e encontrar, e em vez de preocupar-se, o que é necessário mudar em mim, ajustar em mim, para estar de acordo com as leis imutáveis do Criador e com condições morais de se aproximar de Yeshua, o governador? Estas são as perguntas que deveis fazer. E o Brasil, que aos poucos estão criando uma guerra fria de disputas por rede políticas. É esquerda, é direita, extrema direita, extrema esquerda. Comentais a boca manhuda, que não entendes porque os países do outro lado, como a União Soviética ou a Rússia, como chama-se hoje, a Croácia, a faixa de Gaza, Israel, os chineses com os tailandeses, os japoneses com os chineses, a Inglaterra e a França, Estados Unidos contra o mundo. E toda a grande guerra começa na Guerra Fria, dos insultos entre irmãos, da intolerância, da incapacidade de compreender o direito do outro e pela ausência de respeito. Quando o egocentrismo domina uma nação, ela vai ao chão. Porque a corrupção, a barbárie, a violência é servida na mesa como prato frio, como sobremesa. Orai pelo Brasil, para que ele encontre o seu caminho, nação jovem. Poderíamos figurá-la como um adolescente teimoso, dizendo não e brigando com os pais. Mas também uma nação que está envelhecendo. E a indiferença, o tanto faz, não estou nem aí. Mas principalmente a indiferença às leis que pode socorrer toda a humanidade,
porque é gestada pela própria mão do povo, sendo sufocada pelo poder da ganância. Muitas vezes escutamos que o espírita não pode participar, não pode dizer e nem ter cadeiras políticas, porque o mestre de Lyon disse isto ou aquilo. Meus irmãos, Allan Kardec é o codificador de uma doutrina que ensina as múltiplas existências, a evolução constituída de reencarnação a reencarnação. Porque é que o ensino que fala de evolução é tratado em linha, em espaço linear e estático, paralisado e congelado na linha do tempo, como se fosse sagrado e como se pudesse ser como uma obra de arte em museus, onde cansamos de olhar, mas não sairás do lugar. Ele sempre será a codificação, ele sempre será a pedra limiar, a estrutura, mas é necessário acompanhar a ciência como ele mesmo disse e entender que muitas vezes socorrer é também ensinar, é também esclarecer. Não ignorais o apelo de vossa pátria. Não ignorais a escuridão da ignorância tomando conta, sufocando o gigante adormecido. Porque é necessário dizer não à corrupção, à crueldade e à maldade. Mas não se diz não brigando pelo direito daquilo que pensas que é verdade. Nós falamos não para a mentira, para a corrupção, para a violência, para a ignorância. E dizemos sim para tudo, que é caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Para tudo que é verdade, honesto, que é justo e que é para o bem de todos. Porque devemos lembrar o nosso princípio. Se é pelo bem do povo, eu fico. Pelo bem da sociedade que precisa ser esclarecida com caridade e com justiça. Porque fora disto, o que vemos é a noite eterna da escuridão já vivida. E não podemos permitir que a mentira recubra a face da terra. Inácio.